A história de Luiz Pereira, o zagueiro Chevrolet, melhor back do Palmeiras de todos os tempos. Luiz Edmundo Pereira nasceu no dia 21 de junho de 1949, em Juazeiro, na Bahia. Ainda recém-nascido, veio com a família morar em uma casa simples, na cidade de São Caetano, em um bairro chamado Vila Barcelos. Logo aos 14 anos de idade, começou a trabalhar como torneiro mecânico, e foi nesse período em que o futebol passou a fazer parte de sua vida. Enquanto trabalhava, o garoto jogava futebol atuando como centroavante no time de sua empresa. Foi nessa posição em que passou a atuar no juvenil do Barcelona de São Caetano do Sul e logo depois foi levado ao São Bento de Sorocaba por um amigo. O jogador só resolveu mudar de posição em campo para integrar o time profissional do São Bento. Na ocasião, a equipe só tinha vaga para volante e zagueiro, e Luiz aceitou prontamente mudar de função e passou a jogar na defesa. Sua estreia como profissional ocorreu em 1967, aos 18 anos de idade, e nesse período teve a missão de encarar o Santos de Pelé no Campeonato Paulista. Ao continuar se destacando e mostrando sua categoria com a camisa de seu clube, o jovem logo despertou o interesse dos rivais Corinthians e Palmeiras. Então, optou por jogar no Alviverde e acertou com o clube na segunda metade de 1968, quando tinha apenas 19 anos. Por ser um jogador muito técnico, Luiz Pereira também possuía qualidades ofensivas. Por conta disso, enquanto vestia a camisa do Palmeiras, o zagueiro não se contentava em ficar apenas no campo de defesa e passava a se aventurar no ataque. Esse fato deixava o então treinador, Oswaldo Brandão, completamente irado, chegando até a ameaçá-lo de tirá-lo do time. Luiz Pereira não ligava para tais ameaças e, mesmo assim, subia para o ataque em algumas ocasiões, ostentando todo o seu bom futebol. Dessa forma, passou a receber a sua famosa alcunha, Luiz Chevrolet, em alusão ao famoso carro, por conta de seu arranque e velocidade e por seu porte físico. Tal característica deu a Luiz Pereira a capacidade de marcar muitos gols, algo muito raro aos zagueiros daquela época. Quando chegou ao Palmeiras, ainda magro e tímido, Luiz Pereira teve que esperar sua vez para ser titular da equipe. Na segunda metade de 1968 e em 1969, entrava em campo esporadicamente como reserva do lendário zagueiro Baldotti. Nesse período, logo faturou 2 títulos, o Troféu Internacional Ramon Carranza e o Campeonato Brasileiro. Sua oportunidade de agarrar titularidade na equipe do Palmeiras surgiu durante a Copa do Mundo de 1970, quando Baldotti foi representar a seleção brasileira. A partir dali, Luiz Pereira não perdeu mais a vaga na zaga do Verdão. Naquele período, se formava a segunda academia de futebol do Palmeiras, e Luiz Pereira seria um dos grandes pilares daquela nova geração de jogadores. Dessa forma, o zagueiro contava com a parceria de outros craques como Emerson Leão, Ademir da Guia, Leivinha, Edu Bala, César Maluco e Ney. Seu treinador passou a ser o lendário Oswaldo Brandão. Assim, como titular absoluto, Luiz Pereira teve um ano iluminado com a camisa do Palmeiras, ganhando todos os títulos possíveis em 1972. Na época, o zagueiro faturou o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa del Atlântico e o torneio Laudo Natel. Na temporada seguinte, o jogador ainda faturou mais um título brasileiro e em 1974, mais um título paulista. Sua última taça levantada foi em 1975, com a conquista do troféu Ramon Carranza pelo Palmeiras. Na ocasião, devido ao seu desempenho, o jogador recebeu uma boa proposta para jogar no Atlético de Madrid. Nesta época,
Os atleticanos ficaram impressionados com o desempenho do jogador e o contrataram após o término do torneio junto com seu companheiro Leivinha. Logo em sua primeira temporada, 1975-76, Luiz Pereira faturou a Copa do Rei, mesmo sem ter jogado uma única partida. Tudo porque o seu lendário treinador, Luiz Aragonês, usava nesta competição o time B. Porém, na temporada seguinte e jogando a maioria das partidas, o zagueiro foi campeão espanhol com sua equipe. Na competição, Luiz Pereira foi essencial no comando da zaga, sendo que muitas vezes subia ao ataque esbanjando habilidade, o que lhe rendeu as alcunhas de El Mago e Zagueiro Espetáculo. Mas esse seu estilo de jogo ofensivo lhe causou problemas na equipe, pois na temporada 1978-79 o jogador teve um desentendimento com o então treinador Héctor Núñez. Na ocasião, o comandante do time entendeu que o zagueiro havia sido responsável por 2 gols tomados contra a Real Sociedad, por conta de seu estilo ofensivo. Porém, não demorou muito para que Luiz Pereira deixasse o clube pelo mesmo motivo, e sua saída se deu em 1980. Mesmo não saindo de uma maneira muito amistosa do Atlético de Madrid, Luiz Pereira é considerado um dos maiores ídolos do clube. Vestindo o manto atleticano, ele atuou em 161 partidas e marcou impressionantes 16 gols. Por conta disso, Luiz Pereira é reverenciado no Atlético de Madrid até os dias atuais, fazendo parte, inclusive, dos bastidores da equipe. Atuando em novas funções, se tornou coordenador e técnico das divisões de base do time. Além disso, participou de momentos icônicos do clube espanhol, como exemplo, a apresentação do zagueiro Miranda e a despedida do ídolo Diego Godín. Após deixar o Atlético de Madrid, Luiz Pereira chegou ao Flamengo em 1980, como uma grande contratação por conta de tudo o que fez na Espanha e também no Palmeiras. Logo de cara, o zagueiro se deparou com uma constelação de craques que haviam sido campeões nacionais na temporada passada, como o lateral Júnior, o volante Andrade, os meias Zico e Carpegiani e o atacante Tita. Porém, esse time que era bom do papel não funcionou na prática, e isso refletiu na atuação de Luiz Pereira, que não teve um grande desempenho. Tanto que no decorrer de sua passagem pelo Flamengo, o zagueiro perdeu a condição de titular na equipe e foi afastado pelo técnico Cláudio Coutinho. Mais lento do que o normal e longe de sua melhor forma, o conhecido Chevrolet já não era mais o mesmo. Por tamanha decepção, o jogador deixou o Flamengo com apenas uma temporada disputada. Ainda assim, faturou o título carioca com a camisa do clube, ainda que não como titular. Em 1981, Luiz Pereira retornou ao Palmeiras mais experiente, quando tinha 32 anos de idade. Chegou à equipe para ser titular absoluto e assim se manteve durante 3 anos, até 1984, quando se despediu do Alviverde. Portanto, em 576 jogos no Alviverde, Luiz Pereira anotou 36 gols e entrou para a história como o maior zagueiro artilheiro de todos os tempos da equipe. Com números impressionantes com a camisa do Verdão, certamente Luiz Pereira é apontado por muitos como o maior zagueiro da história do Palmeiras. Em 1985, Luiz Pereira se transferiu para a Portuguesa do Desportos e por lá conseguiu jogar relativamente bem na campanha do vice-campeonato paulista. Enquanto esteve na Lusa, atuou em 59 partidas e anotou 3 gols.
Em 1986, acertou com o Santo André e por lá teve um bom desempenho, anotando 11 gols em 82 partidas. Nesse meio tempo, ainda em 1986, ainda atuou com a camisa do Corinthians por empréstimo, fazendo parceria com grandes craques como Jaceni, Wilson Mano e Birubiru. Porém, sua passagem no clube foi breve e muito apagada, se resumindo a apenas 24 partidas sem gols anotados. Nos anos seguintes, o jogador teve uma breve passagem no Central de Cotia, jogou por São Bernardo e retornou ao São Bento até se aposentar no São Caetano. Com a camisa do Azulão, o jogador pendurou as chuteiras em 1997, quando estava com 47 anos de idade, sendo um dos jogadores mais velhos da história do futebol brasileiro. A passagem de Luiz Pereira pela seleção canarinho teve início em 1973, mas antes de seu jogo de estreia, o zagueiro passou por algumas dificuldades. Sua esposa havia perdido seu filho no parto e uma lesão na coxa o afastou dos gramados. Assim, sua estreia ocorreu no mês de junho daquele ano, em jogo amistoso contra a Tunísia, na vitória brasileira por 4-1. Não tardou para que Luiz Pereira assumisse a titularidade do Scratch brasileiro, sendo o dono absoluto de sua posição na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha. Assim, já no início daquela Copa, Luiz Pereira se destacou nos primeiros jogos e evitou que a seleção tomasse gols, mesmo que não tivesse feito nenhum. O Brasil se classificou para a segunda fase de grupos e venceu a Argentina e a Alemanha Oriental por 2-1 e 1-0 respectivamente. Até aquela altura da competição, a zaga brasileira tomou apenas um gol, por tamanha importância de Luiz Pereira. Porém, no jogo seguinte contra a Holanda, o jogador sofreu uma dura baixa, ao ser expulso depois de dar uma entrada em seu adversário. Dessa forma, a seleção brasileira perdeu para os holandeses por 2-0 e, na sequência, foi derrotada por 1-0 para a Polônia, ficando apenas em quarto lugar. Depois, o zagueiro ainda vestiu a amarelinha na Copa América de 1975, atuando em apenas 2 partidas. Inclusive, em uma delas, na goleada por 6-0 contra a Venezuela, foi o capitão. Naquele período, o jogador já não era mais unanimidade da zaga da seleção brasileira e começou a perder espaço já com o técnico Oswaldo Brandão. Mas foi com a chegada de Cláudio Coutinho que o zagueiro de fato foi preterido no Scratch brasileiro. Assim, sua última partida com o Scratch brasileiro se deu em 1977, nas eliminatórias contra a Bolívia, em goleada brasileira por 8-0. Luiz Pereira se despediu do time canarinho com 32 partidas e sem balançar as redes, algo atípico em sua carreira. Ainda como jogador de futebol, Luiz Pereira assumiu também a função de treinador em 1994, enquanto atuava no São Bento. No ano seguinte, assumiu São Carlense e por lá ficou durante um breve período. Em seguida, o lendário zagueiro assumiu a função de auxiliar técnico do São Caetano, enquanto atuava como jogador em 1997, ano de sua aposentadoria. Porém, seu trabalho mais marcante nos bastidores do futebol foi no Atlético de Madrid, ao ser convidado para ser treinador do time B. Em tal função, trabalhou entre os anos de 2002 e 2005 até se tornar coordenador técnico das divisões de base posteriormente, ajudando a revelar talentos. Luiz Pereira também integrou a comissão técnica da equipe principal e até os dias atuais tem seu nome ligado ao Atlético de Madrid. Tanto que passou a morar na Espanha desde o início dos anos 2000, ao redor da capital Madrid. Inclusive, nos dias de hoje, o lendário ídolo do Palmeiras e Atlético de Madrid não tem previsão de retornar ao Brasil.